Parceiro, depois da classificação de ontem, o torcedor do Mengalvio que não acordou nesse ritmo aqui é completamente maluco. Como torcedor, hoje tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Coração rubro-negro tá muito feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Cara, que loucura, mas pior que é verdade, rapaziada. Eu não sou flamenguista, mas ontem deu inveja. Que porra que era aquela? O controle de jogo que o Flamengo conseguiu impor ontem contra o Internacional em pleno Beira-Rio foi algo assustador para umas oitavas de final de Libertadores. Daqui é um gráfico de pressão de cada time. E, mano, olha essa parada do primeiro tempo. O Inter mal teve a bola. O Flamengo conseguiu algo brutal, porque a gente tá falando de oitavas de finais contra o Internacional, que é um gigante brasileiro, dentro do Beira-Rio. Pode estar numa fase ruim, pode não estar vivendo o seu melhor momento, mas, cara, era o Internacional em casa e os caras não conseguiram um mínimo de pressão. Teve ali no finalzinho do segundo tempo, mas o jogo tava completamente controlado. Era sempre um Flamengo parecendo que tava mais próximo do gol do que o Internacional, que já desde o começo precisava impor um jogo. O controle de jogo que esses dois caras aqui conseguiram ter, Jorginho e Saúl Ñíguez, caralho, isso daqui, mano, parecia praticamente, rapaziada, parecia um time de Série A contra um time de Série D. Só se protegendo com a posse da bola e depois já retomava numa pressão alta. Que jogo perfeito! E eu fico pensando, pô, muita gente deve pensar, caralho, em um time que tem Arrascaeta, Samuel Lino, Saúl Ñíguez, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, tá, tem peças absurdas aqui pra nível de futebol brasileiro. Mas o trabalho que esse cara tá fazendo aqui, eu posso dizer, todo mundo tá sentindo o dedo dele. O dedo do Felipe Luiz é surreal, rapaziada. Porque quantas vezes a gente já viu o Flamengo com grande elenco, bons jogadores, e não encaixar, não conseguir ser dominante? Eu sei que tem uma grande reclamação aí do pessoal, né? Que o Flamengo muitas vezes ganha apenas de 1-0. O que me deixou mais assustado ontem foi a capacidade de controlar o ritmo do jogo. Fazer ser da forma que o Flamengo quer. Eu falo isso porque eu sou palmeirense, rapaziada, e eu não vejo o Palmeiras conseguindo fazer em jogo. Mano, é muito raro o Palmeiras conseguir controlar o jogo dessa forma com a posse de bola. O Palmeiras é um time muito mais reativo, gosta de baixar as linhas, às vezes é uma pressão rápida, pegou a bola, já tenta ligar um contra-ataque, alguma parada assim. A qualidade que o Flamengo teve ontem na posse e o Inter, cara, desesperado, correndo atrás e não conseguia pegar a bola. Absurdo, surreal. Essa dupla aqui, ó, eu acho que não tem no futebol brasileiro. E o Felipe Luiz próprio destacou como o Saúl ele foi importante, né, rapaziada? Ele falou aqui, ó, depois do jogo, sobre a partida do Saúl, que jogo que ele fez, estava três meses sem jogar. Caralho, não sabia dessa, estava de férias. Estreou com 3 jogos e hoje fez o seu segundo jogo atuando 90 minutos. Nem parece que o cara tá sem ritmo, tá ligado? Ele entendeu rápido a forma de jogo do Jorginho e eles se complementam muito bem. E pra lembrar, né, ali na época que tava aquela inserção sem ninguém no comando da seleção brasileira, o pessoal da Band aqui, Elia Júnior, chegou a mandar essa daqui, né? Roger Machado é muito melhor que o Felipe Luiz. Estavam fazendo um lobby absurdo pro Roger Machado, que vivia um bom momento ali no Internacional. Assumir a seleção brasileira não dá, né, rapaziada? O pessoal se empolga muito rápido e depois que o tempo passa é brutal. Roger Machado é tão ruim, mas tão ruim, que precisando fazer 2 gols, faltando 15 minutos, trocou um atacante por um outro atacante. A torcida do Inter tá pistola com o cara, né? Roger Machado não é melhor nem que o Jair Ventura. Pô, mano, ele vinha de um bom momento nessa época, mas falar que ele já era melhor que o Felipe Luiz, é muito difícil a gente ver um time comandado por um técnico aqui brasileiro fazer o que ele tá conseguindo propor. Eu vi um dado, mano, que o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é o time que mais tem vitórias no mundo. Mano, isso daqui é muito gigantesco. Aí o pessoal pode falar, ah, mas lá no Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique, mamou. Caso você não saiba, paizão, aqui na América do Sul não tem Bayern de Munique, tá ligado? Então ninguém vai parar o homem. Você viu ali contra o Chelsea? Colocou a bola no chão e os caras ficaram na roda. Absurdo, mano. O Flamengo é muito forte. E aí bateu o desespero aqui no presida do Internacional. Ó, se liga só. Alessandro Barcelo, presidente do Internacional, fala sobre
sobre diferença financeira em relação ao Flamengo e faz alerta sobre o futebol brasileiro. Algumas coisas ficariam em um melhor tom se nós estivéssemos vencido hoje, porque não podem servir de desculpa. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. Um investimento de 277 milhões nessa janela, 277 milhões de reais, do Flamengo contra um investimento de 27 milhões do Inter. São 10 vezes a mais. Nas últimas 4 janelas são 600 milhões investidos. Isso é um novo futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar isso agora porque não justifica o nosso mau momento, mas o fato é que é um tema muito importante e que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos. Pior que quando a gente pega para ver aqui o tal do elenco do Internacional, cara, tem aqui o Borré que chegou por uma nota, esse Carboneiro também gastaram um pouquinho, Ener Valencia chegou com uma grife absurda, que ele era artilheiro lá no Fenerbahçe, alguma coisa assim. Tem o zagueiro Vitão aqui que, mano, é muito promissor, até o Flamengo eu acho que tava indo atrás, é revelado pelo Palmeiras. Bernabé destaque absurdo. Mano, Thiago Maia esses tempos aí tava no Flamengo. Alan Patrick, todo mundo aí pedia, vira e mexe aí na seleção brasileira. É um time bom. Não sei se é o trabalho do Roger, mas, sabe, dava pra ser mais agressivo, tá ligado? Porque eu não sei se é assim, mano. O Flamengo, ele acabou de sair pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Tá que teve ali um gol, né, no Maracanã, que foi uma falha do Léo Pereira, e aí o gol do Atlético Mineiro, mas depois passou nos pênaltis. Mas o Atlético Mineiro jogou muito mais bola do que o bendito Internacional, tá ligado? E esse cara aqui, se ele tiver levando essa fala dele a querer falar de fair play financeiro, cara, se for falar de fair play financeiro aqui no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo aí que vão decolar mesmo, porque fair play financeiro é você gastar de acordo com o que você arrecada. A distância vai ficar ainda maior. O Benja deu logo na goela aqui do presida do Internacional, ó. Benja sobre a declaração do presidente do Internacional em relação à diferença financeira do Flamengo. É impressionante o acervo de desculpa desses dirigentes. Ele deveria falar que comprou o Thiago Maia do Flamengo há 1 ano e meio e até agora não pagou. Aí quer falar dessa parada de gestão. Só que se a gente for voltar a falar aqui do Felipe Luiz, é isso mesmo, o DataFoot colocou aqui, temos que aproveitar esse cara do futebol brasileiro. É o primeiro ano dele. Vai errar, é normal, mas é muito diferente. Aí o central do Braga veio aqui, deu uma canetada aqui. Eu, como rival, sou palmeirense, rapaziada. Reconheço que o meu Bengalve aqui tá jogando muito? Reconheço. Mas se der pro Atlético de Madrid aqui, ó, vir fazer uma proposta pro homem ano que vem, já tá lindo, tá coisa linda. Felipe Luiz precisa urgentemente ir pra Europa logo, pelo bem do futebol brasileiro. Vamos ver aqui, rapaziada, porque, mano, eu fiquei em choque, cara. Que jogo de almanaque que o Flamengo fez ontem. Mano, forte candidato, tá? Forte candidato aí pra Libertadores. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando? Que loucura é essa? O Flamengo de Felipe Luiz é o time mais vitorioso do mundo desde que o Felipe Luiz se tornou treinador profissional de futebol. Que doideira, mulher. Que doideira. Nenhum time no mundo venceu mais partidas do que o Flamengo depois que o Felipe Luiz estreou como treinador. Isso é bizarro. 43 vitórias. Meu irmão, que loucura é essa, cara? Essa informação me impactou muito. Nenhum time no mundo venceu mais partidas que o Flamengo. Pior que é, né, mano? Quando a gente pega pra ver, tem Bayern, tem Real Madrid, tem Barcelona. Os caras estão na frente até nisso. Vamos ver aqui o Neto. Luiz, eu critiquei muito ele aí, eu, Rosinei, acho que o Souza também, o Veloso, em relação ao comportamento dele diante do Pedro. Mas eu tenho certeza que ele deve ter aprendido isso. Porque a gente nunca gostou disso, não é verdade? Ele é imaturo ainda como treinador. Mas, ó, esse cara, como treinador, o que ele faz, pô, tipo Tele Santana, sabe? Tipo N. Andrade, Luxemburgo na fase boa. O time do Flamengo, mas é tão bom que é até injusto a gente colocar os outros 19 clubes no mesmo patamar dos reserva. Porque quando entra Everton Cebolinha, entra Luiz Araújo, eu sei tudo, gente, que eu fiz o jogo ontem, lá na Rádio Craque Neto. Luiz Araújo, aí você tem Léo Ortiz, que sabe quanto que o Flamengo pagou do Léo Ortiz, que foi oferecido para o Corinthians? 6 milhões.
que deu 30. Sabe quanto que os caras compraram o Félix Torres? 32. Aí vamos falar bagulho de fair play financeiro, tá ligado? A gestão é muito importante, mas eu gosto de ressaltar, rapaziada. Não é só jogador bom. O trabalho do Felipe é muito insano. Tem até uma parada aqui, ó, que a Tati Mantovani, ela falou um pouco, né? Sobre essa parada, Atlético de Madrid, se ele pode realmente suceder o Simeone lá no Atlético. Vamos ver aqui? Jogos do comando do Flamengo. E aqui se vai observar todos os passos que o Felipe Luiz der, André. Porque o Atlético de Madrid sabe que a era Simeone está mais pro fim do que pro começo, e quando chegar lá na frente, não sabemos exatamente quando, porque parece que o Atlético está ressurgindo das cinzas de novo. Quando o Simeone não for mais o técnico do Atlético, por aqui se falam em 3 nomes. Fernando Torres, que está treinando na categoria de base, o Gabi, volante da era vencedora do Atlético, que treina no time B, ou time B do Retafe, se não me engano, e o Felipe Luiz. Então, tudo que o Felipe Luiz fizer vai repercutir muito por aqui, porque a torcida do Atlético tá de olho nele como um futuro técnico do time colchoneiro. Tá na cara, né, mano? O cara vai fazer história aqui no Flamengo, vai ganhar título, e é muito provável que ele vá lá pro Atlético de Madrid. Eu vou falar pra vocês, cara, o Atlético de Madrid é um time que tem muita grana na Europa. Faz investimento, é que, mano, o Simeone, ele não consegue dar aquele passo a mais. Tanto em La Liga, tanto em Champions League, muitas vezes bate ali em oitavas, se já pega um gigante já cai, quartas no máximo. Não tá mais conseguindo repetir aquela parada lá de 2014, 2016. Que perdeu as 2 vezes pro Real Madrid. Vamos ver, rapaziada, loucura aí o que ele tá conseguindo fazer. Aqui, ó, o Mauro César também colocou aqui, ó, Felipe Luiz evita comparação com o Flamengo atual com o time do Jorge Jesus, aquele também ali era embaçado de 2019, hein? Foi embora. Ele não ficou com o elenco melhor porque ele não quis, ele quis ir embora. É sempre bom, né, o Jorge Jesus foi embora porque quis, ele meteu o pé. Primeira chance, tchum, foi embora. Entrou no jatinho lá do presidente do Benfica da época, o Luiz Felipe Vieira, e foi embora, largou o Flamengo na mão. Até a comissão técnica dele ele levou. Nem para deixar o João de Deus lá, com a rapaziada lá que trabalhava com ele. Ó, fica aí dando treino mais umas 2 semanas, eu vou resolver minha vida em Portugal, depois você vem comigo. É verdade. Ele levou todo mundo embora. O Flamengo ficou ali umas 2 semanas num limbo. Não tinha ninguém para dar treino, porque a equipe toda era dele. Foi uma condição que ele colocou quando acertou. E ele avisa isso, ele ganha o Campeonato Carioca numa quarta-feira contra o Fluminense, na quinta ele falou, ó, tô saindo, tá? Foi assim. Ele guardou as 7 chaves, a decisão dele, se ir embora ou não, ele avisou em cima da hora e foi embora. Então ele foi embora. Agora, o Michael, o Pedro, o Léo Pereira, por exemplo, foram contratados a pedido dele, já no início de 2020, porque o elenco, de fato, não era um elenco tão encorpado. Ontem eu vi o Pires da Mota sair no primeiro tempo do jogo contra o Estudiantes, ele está lá no Cerro Porteño, o volante reserva era o Pires da Mota, o zagueiro era o Rodolfo, o centroavante era o Lincoln. Isso. Né? Uhum. Então o René, lateral esquerdo, o Rodinei, lateral direito, eram esses caras que eram os suplentes ali que ele tinha. Então é óbvio que ele tinha um elenco muito mais curto. Porque o elenco vai se formando pouco a pouco, né? Se pegar o do Palmeiras é a mesma coisa. Pega o time de alguns anos e agora tem mais reservas, mais opções, porque o clube que tem grana para contratar, ele vai acumulando, digamos assim, mais jogadores a cada temporada, descarta esse, traz aquele e vai se aprimorando. Foi o que aconteceu. Então, de fato, o Felipe tem muito mais opções do que tinha o Jorge Jesus. Agora, eu acho incrível esse fetiche por comparações, né? Esse vai ser melhor que aquele. Impressionante como as pessoas gostam disso, gente. Aquele time é histórico. Esse tenta fazer a sua história. O Felipe tá certo. Quanto mais ficar comparando, é pior para ele. Mas pior que se a gente for ver aqui, ó, os dois, na real, esse daqui já é um elenco muito mais encorpado, né, rapaziada? Quando a gente pega aqui, ó, Rossi contra o Diego Alves, acho que dá jogo. A dupla de zaga era Rodrigo Caio e Pablo Mari. Agora, Ortiz e Léo Pereira, também acho que dá jogo, porque o Rodrigo Caio e o Pablo Mari em 2019, os caras jogaram muito. Aí a gente tem também um Bruno Henrique, mano, é que muita gente aqui desse 2019 viveu o Prime, tá ligado? O Bruno Henrique não jogou mais bola do que nesse ano aqui nunca. Gabigol também de 2019, nunca. Tá ligado? Vai bem ali em 2021, 2022 também no Flamengo, mas, mano, nesse nível aqui, a dupla de volante era Gerson e Coelhar, mano. Aqui é Jorginho e Saul, muito embaçado, né? Felipe Luiz na lateral junto com Rafinha. Aqui é Alexandro e quem é o outro lateral? Varela, né? Everton Ribeiro também jogou muito. O Arrascaeta também acho que viveu o Prime aqui em 2019.
Esse Flamengo de 2019 foi embaçado, mas até o Felipe Luiz chega e fala aqui, ó, o Jorge Jesus é muito mais técnico do que eu. Jorge Jesus aí muito mais experiente, Felipe Luiz começando agora a carreira dele. Vamos ver, né, cara? Eu acho que o Felipe Luiz, ele pode fazer uma parada que o Jorge Jesus não fez, que é ter um grande trabalho, sabe, num gigante europeu. Tá, o Benfica é um gigante europeu, mas quando chega ali nas grandes competições, não bate de frente, tá ligado, rapaziada? O que eu quero falar é tipo, bater uma semifinal de Champions, alguma coisa assim, vamos ver se ele consegue bater de frente com os grandes trabalhos lá de fora. Acho que já tá claro que o trabalho dele aqui pra padrão sul-americano e Brasil sobra, rapaziada. É muito diferente aqui o Felipe, e é um destino, cara, vai treinar time lá fora, ou vai treinar mais pra frente seleção brasileira, uma dessas duas hipóteses vai acontecer, ou vai ficar também muito tempo aí no Flamengo, mas uma dessas duas coisas mais pra frente na carreira do Felipe vai acontecer. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada, também ficaram ali meio em choque com esse controle de jogo que o Flamengo conseguiu ter, mesmo dentro do Beira-Rio? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo, sobre o trabalho também do Felipe Luiz, deixa aqui nos comentários que assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.